JVC, saudações, grande abraço. Estamos começando aqui nosso primeiro encontro de História da África aqui no canal. E a gente vai navegar aqui um pouco dentro da apostila que a gente elaborou relacionada à História da África. Se você quiser adquirir a apostila para acompanhar esses encontros, essas conversas e participar também de forma mais ativa nos comentários, dando colaboração, fazendo pergunta, dando sugestão, tecendo algum comentário, discordando em algum ponto ou como preferir, você vai no Instagram, @jvc concurso, e deixa lá a mensagem que a gente diz como adquirir, ou por e-mail, mas o e-mail é menos prático, né? Ou pelo contato que vai aparecer na descrição do vídeo. Mas hoje a gente vai comentar um pouco da apostila, falar sobre alguns aspectos dela, falar de alguns pontos importantes. Então vamos lá. Lá no edital diz o seguinte, que vai cair sobre os reinos africanos do 5 ao 15. Vê que aqui a gente colocou reinos que vão do 5 ao 17. Beleza? Por quê? A gente não botou só do 5 ao 15. Porque alguns reinos que aparecem no 16 e no 17, eles vão se relacionar com a história dos processos de colonização que aconteceram naquele período. E aí entra a história da África em relação à história dos continentes, sobretudo o europeu e o continente americano. Então, por isso que a gente estendeu um pouco, trazendo alguns reinos, além do século V e XV, conforme discriminado no edital. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O objetivo da apostila é trazer um conteúdo teórico objetivo, gente. A gente não pretende fazer aquela coisa que é ideal, né? Uma coisa construída, construir o conteúdo e de uma forma como a gente aprende na universidade, que é a forma ideal de você alicerçar o conteúdo a partir de uma reflexão. Mas o conteúdo teórico é objetivo. Por quê? Por causa do concurso, porque as provas cobram aspectos muitas das vezes factuais, objetivos, e pouca discussão teórica, é mais coisa objetiva. E uma prova que eu observo que cai discussão teórica, muitas das vezes, discussão historiográfica, eu estava observando esses dias a prova para diplomacia, as carreiras diplomáticas, e cai história do Brasil, história geral. Essa sim cobra discussões teóricas. Mas as de professor não, são questões objetivas. E você pode observar isso, que aqui no nosso material tem um anexo, o anexo 2 do material, que tem provas da CESP de professor de história, certo? Esse anexo 2 do nosso material. Então você vai lá para o final do material, tem um anexo 2 com provas, né, para você fazer aquelas questões, tem os gabaritos também. Pizza, nem passaporte agora não. Deixa eu botar no modo não perturbe para não chegar a notificação e vocês verem aqui. Então é isso. Você pode observar o jeito da prova, como eles cobram, de forma objetiva, concisa. Aquelas discussões que a gente faz dentro da academia, elas são pouco prováveis de cair. Pode ser um ou outro ali, mas é coisas mais objetivas, mais consensuais. Porque se colocar debates teóricos, né, aí dá muita margem para recurso nas questões e isso complica para a banca, né? Quanto mais recurso, mais dificuldade a banca tem com o seu gabarito final e com o resultado final. Então bora lá. Tem outro bloco também de questões com questões de história da África, dos reinos africanos, essas questões específicas. Tem um bloco de questões de história da África em um sentido geral e tem provas da CESP de professor de história. Beleza? E o anexo 3 tem o Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas, grifado e com anotações. E nesse anexo eu fiz uma pegada interessante, que foi trazer uma certa estatística da lei. Eu vou mostrar como funciona isso. Eu vou nomear isso como método de estudo, certo?
estatística da lei. É um método que eu fui aprendendo, eu creio que outras pessoas utilizem também, e eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Então, hoje, nesse primeiro encontro, eu vou trazer um tópico de história da África, certo? Vou trazer um tópico do Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas. Tudo navegando aqui na nossa apostila. Se você quiser dar uma força ao canal adquirindo a apostila, tá de R$ 11,99. E aí você adquire e você acompanha nossas discussões, nossas conversas, faz os seus comentários e cria aqui no canal um certo ambiente de discussão, aprendizado e crescimento. Beleza? Então vamos lá. Vou tratar um tópico e, como eu disse, pretende ser um tópico de forma objetiva e de forma prática, né? Como se a gente estivesse revisando antes da prova. Não é tecer uma grande reflexão. Então vamos lá. Um dos tópicos, antes de entrar nos reinos, que a gente começa é com a islamização da África. Beleza? Processo de islamização, que é um processo importante para entender o século V, ou melhor, o século VII em diante, até o XX e até os dias atuais. Né? A islamização da África tem uma relação grande com o nosso tempo presente, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, vamos para um tópico de islamização da África. Ver que a gente pretende fazer o conteúdo de forma objetiva, distribuindo em tópicos, trazendo a citação dos autores, de onde a gente tirou a reflexão. Isso é uma forma de embasar o material, né? E embasar a sua reflexão. Então vamos lá. Dentro desse processo de islamização, nós iremos ter uma relevância importante para um país africano, que é o Egito. Porque ele foi, conforme os nossos autores aqui citados, um ponto de partida da conquista árabe no Maghreb, né? Maghreb é uma religião, é uma região, certo? Localizada no noroeste da África, tá? Que inclui o que a gente chama hoje de Marrocos, o Saara Ocidental, a Argélia e a Tunísia. Então, o Egito, né? Ele vai ser um ponto de partida importante dentro desse processo de islamização da África, certo? De conquista árabe das regiões, certo? Desse processo islamizador. E o autor pontua uma coisa importante, ó, que não só ele vai ser importante no processo de islamizar a África, porque ele vai ser como se fosse um porto de partida para passar por outras regiões, mas ele também vai arabizá-la. Né? Vê que tem duas palavras aqui importantes, né? Islamizar e arabizá-la. Percebe? Duas palavras importantes. Islamizar tem a ver com o processo de difusão dos preceitos religiosos. E arabizá-la tem relação com o quê? Tem relação com o processo de tornar difuso, não agora o elemento religioso, os preceitos religiosos, mas agora as práticas de relações, inclusive comerciais. Beleza? Então veja como é um tópico importante. Se aparecer na tua prova, a gente tem que ser objetivo. Que o Egito desempenhou um papel importante no processo de difusão da religião africana, ou seja, da islamização, da religião islâmica. No processo de islamização da África, beleza, o Egito de fato
ocupou. E também no processo de arabizá-la. Em que sentido? No sentido de tornar comum as práticas dos árabes em território, em terreno africano. Beleza? Então vê como a gente tenta ir direto no assunto. Essa é a proposta da apostila. Ir direto, focado no assunto. Ser objetivo no assunto. Isso aqui é um tópico, né, de história da África. É um tópico do processo de islamização e a importância dele, de entendê-lo para entender os reinos. Beleza? Isso aqui foi um tópico do nosso assunto de hoje. E aqui tem mais tópicos. Ó. E a gente sempre grifa em negrito para você focar nesse tópico. E sempre trazendo aqui as citações, ó, dos autores, em que de onde a gente tirou a informação mesmo, né? Que é esse o objetivo para a prova, né? É ter as informações, é elencar as informações. Para efeitos práticos, isso é o melhor. Depois que a gente termina, ó, de trabalhar em tópicos, né, grifando e destacando o processo de islamização, trazendo o mais importante, a gente vai entrar dentro dos reinos, certo? Os reinos africanos. E aí passa pelo reino de Gana, pelo reino Mali, que foi o reino cobrado com maior quantidade de questões na última prova, certo? E o processo de islamização, muito importante para entender características, traços da organização social do reino Mali, beleza? Mali ou Mali, como preferir. Então vamos avançar aqui. E tendo dito esse tópico, né? E depois a gente vai trabalhar outros tópicos dos reinos. Ó. Como a gente disse, traz a citação de um autor dentro do assunto, grifa em negrito e coloca a síntese em tópicos, certo? Para você ver ali e elencar o que é importante. Então, agora a gente vai para a lei, o Estatuto do Magistério, beleza? Vamos avançar aqui para eu falar sobre esse método de estudo que está aqui no Estatuto do Magistério. Olha aqui. Ó, como eu disse, vai ter questões, vai ter provas. Ó. Aqui são provas, as questões que eu coloquei no material de história, né? De prova do professor de história, conhecimentos específicos, feito pela própria banca, e depois o gabarito, certo? Depois o gabarito. E aqui tem a lei do magistério, que é uma lei que vai ser cobrada dentro do edital, dentro da prova. Aí eu falei que tem um método de estudo que é estatística, né? O primeiro método que eu acho interessante é as leis, grifar a lei, ou se você tiver ela impressa, rabiscar ela, né? Se você for ler ela em PDF ou em Word, tentar grifar. Grifar partes, que partes grifar? E é essas partes que eu tento grifar dentro do material. Que partes grifar? Eu costumo dizer que você deve dar mais atenção a grifar as partes que você não tem, que, vamos dizer assim, que intuitivamente você marcaria diferente, ou você pensaria diferente. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Olha esse primeiro exemplo aqui do artigo 2. Para os efeitos desta lei, entende-se por profissionais da educação, profissionais que exercem a docência, certo? Aí tudo bem, né? Profissionais da educação é os que exercem a docência, beleza? Aí ele vai dizer também, olha, e as atividades de suporte pedagógico direto à docência, certo? Olha só, atividades de suporte pedagógico. Como é que a prova pode trazer esse artigo, por exemplo? Ela pode dizer, considera-se profissionais que exercem a docência
considera profissionais de educação apenas aqueles profissionais que exercem a docência. Ponto. Item errado. Porque está restringindo, dizendo que é apenas o que exercem a docência. Esse estava relativamente fácil. Agora observe se a banca trouxer assim. Profissionais que exercem a docência e as atividades de suporte pedagógico, direto e indireto à docência. Item errado, estaria mais difícil. Por quê? Pelo detalhe, foi no detalhe, ó. Direto e indireto. Beleza? Direto e indireto. Percebeu? Então observe, já mudou um pouco o sentido. Já mudou um pouco, o sentido não, já mudou tudo, né? Já mudou tudo do inciso do artigo 2 da lei. E aí o item estava errado. Então você tem que frisar e prestar atenção nesses detalhes. Beleza? Você poderia pensar de forma inclusiva e dizer, não, os que atuam de forma indireta também devem ser considerados profissionais de educação. Mas a lei, e estritamente a lei, sem pensar modelos interpretativos da lei, ela disse que apenas o que atuam em atividades de suporte pedagógico direto à docência. Beleza? Então eu busco frisar isso, eu vou dar mais um exemplo. E aqui já está grifado para você, quando você adquirir o material. Olha outro exemplo aqui que eu acho muito bacana. Do artigo 5º, parágrafo único. E daqui a pouco eu vou para a parte do método de estatística que eu falei para você. Parágrafo único. Não há distinção para efeitos didáticos, técnicos, de jornada de trabalho e de subsídio entre professor e especialista em educação. Olha só, eu já grifo de primeira isso aqui, ó. Por que eu grifo? Porque eu, intuitivamente, se eu não lesse a lei, iria pensar o seguinte: não, deve haver sim distinção, pelo menos para alguns desses efeitos, seja didático, seja técnico, seja de jornada de trabalho, seja de subsídio, entre o professor e o especialista em educação. Intuitivamente eu pensaria, mas a lei diz não há distinção. Então eu já grifo. Por quê? Porque é algo que intuitivamente eu pensaria o contrário. Eu não pensaria dessa forma. Percebe? Então, vamos lá. Como é que a banca pode tornar esse item errado e você cair na lábia da banca? Como é que ela pode fazer? Para efeitos didáticos, distingue-se entre o professor e o especialista em educação. Aí você, com a sua mentalidade acadêmica, vai pensar, de fato, para efeitos didáticos, o professor e o especialista em educação podem trilhar caminhos distintos. Aí você diz, eita, tá certo o item. Caiu na lábia da banca, querido. Caiu na lábia da banca. Percebeu? Então é esse jeito de ler, de estudar essa parte da lei seca. Tranquilo? Espero que tenha ajudado você e vamos aí para o último tópico de hoje desse encontro que já ficou longo demais, já vai chegando em 20 minutos, mas espero que colabore e adquira nosso material, nossa lei grifada, nossa apostila, para dando um incentivo a continuar com esses encontros aqui no canal. Beleza? A gente tá grifa vários momentos, grifa em vermelho, mas você mesmo pode fazer seus grifos. Aqui é um jeito de fazer, certo? Eu estou dando o método, né? Eu estou dando não, né? Eu estou trazendo uma possibilidade de método para você estudar. E não necessariamente seguir esse método, cada um pode desenvolver seus métodos. Vamos só pegar mais esse exemplo aqui, artigo 19, olha. Os profissionais
da educação deverão ser exclusivamente. Olha só, exclusivamente. Aí está em vermelho. Tem que ficar em vermelho. Porque tudo que é exclusivo a gente tem que prestar atenção. Exclusivo. Exclusivamente lotados em unidades escolares ou em órgãos do Sistema Público Estadual de Educação. Aí sabe o que a banca pode fazer contigo? Dizer aqui, ó, preferencialmente. Errou. É exclusivo, é diferente de preferencial. Preferencial, ele vai atuar, sobretudo, em unidades escolares ou em órgãos, mas podem atuar em outras instâncias. Mas aqui é exclusivo. Ele vai atuar ou em órgãos do Sistema Público do Estadual de Educação, seja uma secretaria de educação, uma unidade da Secretaria de Educação Estadual ou em unidade escolar. Apenas isso, exclusivo. Então bora lá, último tópico. Vou avançar aqui na lei e eu vou trazer aqui o método de estudo que eu falei sobre estatística. Deixa eu avançar. Olha só aqui, ó. Olha como eu gosto de estudar, né? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui está no final da nossa apostila esse método de estatística do Estatuto. Como funciona isso, né? Nem sei se estatística do Estatuto seria o melhor nome para isso, mas é o seguinte. É prestar atenção em algumas palavras e ver quantas vezes elas ocorrem dentro do Estatuto. E palavras essenciais que, mudando ela, mudaria todo o sentido da afirmação da lei. E se mudar o sentido da afirmação da lei, você estaria atento para ver o item errado da prova. Beleza? Olha só isso aqui, ó, palavra crucial, como por exemplo, independentemente. Ela aparece 5 vezes no Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas. Ela aparece 5 vezes. Aí observe. O que é que você vai fazer? Você dá um Ctrl F, né? E busca uma palavra. Eu busquei, nesse caso, independentemente. Então, 5 vezes retorna essa palavra. E aí eu vou ver os casos em que os artigos em que aparece essa palavra independentemente. E vou elencar em um quadro, ou anotar, né? Olha só, artigo 23. Independentemente da fixação prévia de vagas, a lotação específica do profissional da educação poderá ser alterada nos seguintes casos. Olha só, ele dá lá uns casos no artigo 23 em que independentemente, ou seja, não depende de quê? De fixação prévia de vagas, certo? Independentemente da fixação prévia de vagas, certo? A lotação específica do profissional da educação poderá ser alterada, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Artigo 50. Remuneração de acordo com o maior nível de habilitação ou titulação adquirida associada à jornada de trabalho, estabelecidas em lei, independentemente do nível ou série em que atue. Olha, independentemente, certo? A banca pode trocar isso aqui, ó, colocar outra coisa, colocar uma expressão que mude esse sentido de independência. Tranquilo? Então é esse método que eu falo e trago um exemplo dentro do Estatuto. Por exemplo, tem um método de procurar os nãos da lei. Você procura os nãos. Nessa lei eu encontrei 50 nãos. Alguns essenciais. Aí listei aqui, ó. Um deles foi aquele, ó. Não há distinção para efeitos didáticos, técnicos, de jornada de trabalho e de subsídio entre professor e especialista da educação. Então, um não é importante porque o não muda tudo, né? Um não é um não, muda tudo. Beleza? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro encontro, comentando aqui, dando alguma colaboração.
nesse processo aí de estudos e preparação para a prova da SEDUC Alagoas. A gente também traz algumas questões aqui, ó, do Estatuto, do Magistério, para você fazer. O gabarito fica abaixo, beleza? Então é isso. JVC, saudações, um grande abraço, até o próximo encontro.